Esqueça gnomos, esqueça o Buda, o cara da sorte mesmo é o Lula. Parece que nasceu virado para a lua. A segunda vez que ele governa e a segunda vez que os resultados na vida das pessoas começam a aparecer rapidamente. E lógico que tudo isso é sorte, não é mesmo? Afinal, o Fernando Henrique deixou um país tão redondinho que era só entrar o próximo e fazer acontecer. Paulo Guedes, então, com aqueles seus voos de galinha, que o país ia bombar, e as pessoas passando fome, perdendo dinheiro, sem esperança, sem nada. Mas aí entra o Lula e dá certo só porque o Paulo Guedes deixou e o Campos Neto deixou o campo tudo prontinho. E tem gente que acredita nisso, não tem como se isso não tivesse nada a ver com o trabalho, dedicação do Lula e com a sua equipe que vem reconstruindo todas as pontes destruídas pela direita, desde que lá em 2014 eles resolveram não aceitar mais uma derrota eleitoral e partiram para o tudo ou nada, para sabotar o país desrespeitando a vontade da maioria, justamente como está acontecendo agora, onde eles continuam o tempo todo trabalhando contra o Brasil e fazendo até pix para poder mostrar que eles não querem esse Brasil para todos. E é exatamente aí onde mora o perigo. Se do ponto de vista econômico, da inclusão pelo consumo, as bases estão sendo construídas e serão bastante sólidas, mesmo que a extrema-direita, com seus campos netos, sistema financeiro, uma imprensa que o tempo todo joga contra, fingindo que está a favor, você pode ver, as matérias são, olha, gerou emprego, mas aumentou a renda, mas diminuiu o dólar, mas, ou seja, é sempre isso, eles sempre vão botar uma minhoca na cabeça do povo, porque eles não admitem de maneira nenhuma o êxito de um projeto que inclui todo mundo. Mas para que a gente não caia de novo naquilo que aconteceu a partir de 2013, nós precisamos de enfrentar as outras frentes que aparentemente seguem um tanto quanto negligenciadas, que é enfrentar a guerra cultural permanente dentro do país. Foi por não entender isso em 2013, e parece que uma parcela da esquerda continua insistindo em não entender, que a gente sofreu esses golpes. Por quê? Porque as pessoas ascendiam economicamente por conta de toda essa estrutura criada pelos governos Lula e Dilma, que foram dando oportunidades para você conseguir estudar, para você estruturar o seu próprio negócio, para você crescer na vida enquanto pessoa, mas sempre do ponto de vista econômico. E quando você chegava naquelas outras bases sociais, você recebia uma lavagem cerebral, por exemplo, dentro das universidades que recebiam financiamento do ProUni, que falavam para você: olha, você só conseguiu estudar 100% por méritos próprios, viu? Você foi o primeiro a ter um diploma na sua família só porque você é muito bom, não é porque o governo resolveu investir em você, porque você tinha um governo forte que parou de olhar só para aquele grupo da classe dominante e começou a distribuir os olhares para todos. E aí o que acontece? A pessoa consegue estudar, consegue melhorar um pouco de vida e começa a renegar a classe social de origem, como se ela tivesse agora num outro patamar e quer se separar daquele passado onde ela não tinha prosperidade. O que acontece com esse sentimento mesquinho, individualista? Ele não vai para frente, começa a ter um monte de revés na vida e aí a culpa é do governo. É, porque quando ele tem sucesso, ele é o capitalista que se deu bem sozinho. Quando ele tem fracasso nas suas iniciativas, aí ele é socialista e quer dividir o fracasso dele com todo mundo. E é por isso que essa guerra de conscientização da população sobre a importância de termos governos fortes que unam a todos, para a gente diminuir todos os problemas, que a maioria, quase todos os problemas do país, tem origem na desigualdade social extrema do país, como por exemplo a violência. Ou você acha que se você reduzir a desigualdade social de modo a dar oportunidade para a maioria das pessoas, como acontece, por exemplo, numa Suécia, não vai diminuir o impulso para as pessoas serem violentas com as outras. Muitas vezes acontece lá delas serem violentas consigo próprias, mas não com as outras. E é isso que nós precisamos fazer. E é por isso que alguns ministérios que não estão funcionando a contento, que estão com aquela mentalidade fechadinha, precisam começar a funcionar. E mais, nós não podemos nos desmobilizar nunca. Vocês podem ver que bolsonarista, cara da direita, vem o tempo todo falar para você: esquece o Bolsonaro, vocês só amam o Bolsonaro. Não é, porque ele sabe que você mobilizado, você não cai no golpe deles de novo. E esses ministérios são o Ministério da Comunicação, que eu não preciso dizer mais nada, o fracasso que é.
O cara, inclusive, conseguiu a proeza de não entender o mundo atual e em vez de investir nas redes sociais onde as pessoas estão, foi lá e está enfiando uma fortuna de dinheiro em investimentos na TV aberta na Rede Globo. Adivinha o que vai dar nisso? Vai acabar tomando rasteira. Fora que ele é daquele grupo que quer é, inventar teorias da conspiração, como fakeada e outras coisas. Ou seja, fica dando combustível para o que existe de pior. Outro ministério que até agora não entendeu a que veio, não tem projetos consistentes para que as pessoas cresçam culturalmente no nosso país, é o Ministério da Cultura, que ainda está achando que fazer cultura é montar programinha para distribuir dinheiro para artistinha que não tem compromisso com social nenhum, que só está olhando para o próprio bolso. Isso precisa mudar urgentemente. Na educação também, apesar do Camilo Santana ter experiência administrativa, do ponto de vista essencial, que é mudarmos as metodologias para formarmos uma geração crítica, preparada para a cidadania no país, não, está lá preocupado em ajudar as pessoas a melhorarem a sua absorção de conteúdos, como se tudo na vida fosse aprender uma forma de passar no vestibular. Tá errado. E é por isso que encontra contraponto nessa ideia idiota de escola cívica militar e não consegue se propor. E olha que o que não falta são projetos de sucesso no país na área de educação que integrem as crianças, que façam que elas queiram ir para a escola em vez de fugir dela. Então, há direitos humanos, que tem um cara, um identitário, que só sabe olhar para o próprio espelho, para o próprio umbigo, e até agora não vai na verve dos problemas essenciais do país, como o problema prisional, como o problema da miséria em algumas regiões, garimpo e outras coisas, ou seja, trabalho escravo, ou seja, um cara de escritório que precisa sair fora de lá. Então são alguns ministérios que assim que são pontos chaves e que precisam começar a funcionar para que essas construções, esse crescimento econômico tenha sustentação, para que não seja igual erguer um monte de paredes sem ter trabalhado o alicerce, que no primeiro vento que der, derruba tudo, porque foi exatamente isso que aconteceu no passado. Nós precisamos aprender com os nossos erros do passado. 2013 foi isso. Foram as pessoas saindo às ruas querendo mais e não entendemos o recado e foram lá reprimir as pessoas, e aonde ajudou a aumentar essa gama de insatisfação e ressentimento, que é o principal combustível da extrema direita. Não caiamos nisso. As pessoas, como diz a música do Titãs, elas querem muito mais do que comida, elas querem diversão, querem arte, elas querem espiritualidade, elas querem participar de tudo. E está nas nossas mãos construir essas pontes para que toda essa reconstrução do país, do ponto de vista da inclusão social e econômica, ela se dê em todas as formas e ela não se perca mais. Porque aqueles que vivem da divisão do país, eles querem isso. São pessoas que acostumaram ao fracasso. Elas compraram uma ideia de que bastava ter dinheiro no bolso, ter propriedades para ter felicidade, e elas não conseguem aceitar que isso é uma falácia. Elas têm dinheiro e continuam de cara amarrada. Senão aponta para mim um só bolsonarista que tem um sorriso franco estampado na cara, que não precisa esconder o seu olhar atrás de um óculos escuros. Isso é uma demonstração do subconsciente delas de que a vida delas não é toda aquela maravilha que eles vendem. E é porque eles vivem nesse fracasso e não querem entender que pode ser diferente, que eles querem impor esse modelo fracassado de família, de convívio e outras coisas sobre os outros. Querem nivelar tudo para baixo para que elas não têm coragem, são covardes de entender que tudo pode ser melhor. Então está nas nossas mãos, e para a gente também começar a pressionar essas outras frentes basilares do governo para que comecem a fazer a sua parte para dar suporte, e aí sim a gente conseguir enfrentar essa guerra cultural e ideológica de maneira mais contundente e superar essas ideias nefastas que desde os tempos da escravidão empurram o nosso país para trás. E você? Qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e não esquece de deixar seu like.